Bem-vindos ao canal Geomilitar Mundo. Pessoal, eu me chamo Rodrigo Carvalho e hoje eu vou tentar trazer para vocês no detalhe tudo sobre a extração do ditador Nicolás Maduro na Venezuela. Como foi a operação, quais as principais notícias, o que é fake news, o que aconteceu de fato. Então, se tu estás interessado nesse assunto, te inscreve no canal e vamos ao vídeo. Pessoal, eu vou trazer para vocês logo uma, um resumo que eu fiz inicial sobre a extração de Nicolás Maduro na Venezuela. Eu trouxe também aqui para vocês várias abas, como vocês podem ver aqui, sobre as notícias aqui em cima. Tudo isso aqui é notícia do... Cadê? Aqui está difícil de mexer. Opa, aqui, olha aqui. Todas essas abinhas aqui são notícias a respeito da extração. Então vamos destrinchar tudo isso para nós juntos chegarmos a uma conclusão do que aconteceu e tirar nossas dúvidas diante desse mar de informações. Eu já está aqui no mapa aberto para vocês verem a capital Caracas, os pontos que foram atacados aqui pelas forças americanas, especificamente, mais precisamente, a Força Delta. Bem aqui é o quartel-general deles, embaixo desse triângulo. Eu tenho um outro mapa aqui que vai facilitar. Bem aqui, fica encoberto, pois é uma base militar, foi onde houveram os principais ataques. Bem aqui, mais ou menos, é onde ficava a residência do Maduro, e foi uma operação, quer você goste ou não, dos Estados Unidos ou do Trump, do presidente, dá para nós percebermos que foi realmente uma operação do ponto de vista militar impecável. Então vamos aqui ao primeiro resumo. Situação em realidade versus desinformação. Pessoal, vou trazer uma coisa bem rápida. Foi confirmado por fontes confiáveis que Nicolás Maduro e sua esposa, Cília Flores, foram capturados por forças militares dos Estados Unidos em 3 de janeiro de 2026, durante uma operação em Caracas, capital da Venezuela. Imagens e vídeos que circulam nas redes sociais são amplamente desinformação ou manipuladas. Vídeos sobre as ações da Força Delta, real, no momento da captura do Maduro. Não tem esses vídeos nem imagens, é tudo inteligência artificial ou manipulado. Como a operação começou? A ação começou na madrugada de sábado, por volta das 2h03 do horário local, em Caracas, capital da Venezuela. Foi precedida por explosões, estrondos e ataques aéreos, bombardeiros em vários pontos estratégicos da cidade para neutralizar a defesa venezuelana e garantir a entrada das forças especiais. Foram essas áreas aqui atacadas, inclusive o aeroporto também foi atacado. O aeroporto maior, que é esse aqui, ele foi preservado. Tem um aeroporto menorzinho aqui dentro de Caracas, que é, por exemplo, fazendo uma alusão com Belo Horizonte, que tem um aeroporto menor, esqueci o nome agora, ele tem Confins, que é grande. É mais ou menos assim. O menor em Caracas, ele foi totalmente destruído porque ele estava com uma série de baterias, principalmente S-300 russos, para tentar derrubar os helicópteros. Então foi limpo esse aeroporto. A operação foi coordenada como uma missão de inteligência de longo prazo, com planejamento que durou meses e apoio da CIA para rastrear Maduro e identificar sua localização exata. Força envolvida, Força Delta. A operação foi executada pela Delta Force, unidade de elite dos Estados Unidos especializada em ações especiais de alto risco, captura e liderança inimiga. A Força Delta é a elite dentro da força de elite. Tem uma taxa aí, a cada 100 que entram para fazer o curso, só um consegue finalizar. 3 passam pela prova física, ou 2. Eu estudei um documentário tem um tempo atrás sobre isso. É realmente, por exemplo, foi a força que no Paquistão
eliminou o Osama Bin Laden? Foi a Força Delta. Essa mesma unidade já participou de outras operações de alto perfil histórico, como a eliminação de líderes terroristas no Oriente Médio. Principais alvos atingidos, segundo relatos americanos. Isso aqui são fontes oficiais, pessoal. Depois eu vou trazer o que se sabe além disso nessas abas que eu mostrei para vocês. Vários pontos militares estratégicos em Caracas para impedir o contra-ataque. Forte Tiuna foi o principal, que é o complexo militar onde o Maduro estava. Que eu tenho esse mapa aqui, mas eu consegui no Google mostrar para vocês. Olha, com o Google fica melhor. Esse aqui é o Forte Tiuna. Tudo isso aqui é um complexo militar. Em tese, tem várias residências de oficiais. Pelo que a gente ficou sabendo, é por aqui mais ou menos a casa que o Maduro estava. Então, primeiro, isso aqui foi tudo bombardeado e destruído. A gente vai ver no vídeo aí que o pessoal saiu apavorado daqui. Aí o helicóptero pousou por aqui, mais ou menos, eles foram andando e capturaram o Nicolás Maduro. Algumas pessoas dizem que eles foram para Guantánamo, em Cuba, para a prisão de Guantánamo, e lá foram para Nova York. Mas ainda não é não é informação oficial, mas a gente vai ver que tem, inclusive, rastreio de aeronave e tudo mais, indicando que eles foram para lá. Eu estou trazendo um resumo desde o início até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Tentei dar uma estudada em cada tópico, mas pode ser que eu me atrapalhe em alguma coisa, mas eu acho que não. Então, foi La Carlota, a base de La Carlota, Porto de Lagoaíra, outros alvos de comunicações e infraestrutura militares venezuelanas, como radares, bases importantes. Captura de Maduro. Ele e sua esposa foram retirados do local onde estavam, que era um anexo militar ou sala de segura. Pelos relatos de imprensa e pessoal do militar, na residência do Maduro tinha um quarto do pânico. Para quem não sabe, quarto do pânico é como se fosse uma sala blindada, um cofre. Quando alguém está tentando invadir ou te assaltar, tu te tranca lá dentro e não consegue sair. Mas a Força Delta foi de maneira sorrateira, entrou e conseguiu capturar o Maduro antes dele entrar no quarto do pânico. Eles estavam, segundo informações, a Força Delta estava preparada para agir caso ele entrasse no quarto do pânico, mas não foi preciso. A extração foi tranquila. A ação da equipe Delta Force, que efetivamente o localizou e prendeu, durou apenas alguns minutos. Relatos dizem cerca de menos de 1 minuto no local, ou seja, foi muito rápido. Baixou, em 60 segundos já estavam com o Maduro embaixo do braço, pronto para extração e destino imediato. Segundo informações oficiais, o Maduro e a Cília, que é a esposa dele, foram levados de helicóptero para uma embarcação, o USS Iwo Jima, localizado no Caribe, segundo relatos. Depois foram transportados diretamente para Nova York para processo legal e possíveis acusações criminais. Não há indicação clara até o momento que Maduro esteja atualmente em qualquer outro lugar, além da detenção sob custódia americana. E, como vocês sabem, se formaram dois blocos, um contra e um a favor da captura do Maduro, e aquela galera que está ali no meio, que é a favor, mas que pede cautela, principalmente a União Europeia. Então tem esse mapa aqui mostrando os principais locais que foram atacados, como vocês podem ver. Olha aqui, ó, essa imagem aqui é interessante, pessoal. Opa, deixa eu tirar o som aqui, senão... Olha, isso aqui
Imagens de um helicóptero americano disparando foguetes contra um alvo terrestre em Caracas, Venezuela, nesse dia, no dia da invasão. Pessoal, tinha um pessoal que estava acampando no lugar alto que conseguiu algumas imagens bem bacanas que eu vou trazer para vocês. Lembrando, até o momento nós não temos informações de baixas civis. Houveram baixas civis? Provavelmente sim, foi uma operação militar. Houveram muitas baixas militares do lado venezuelano e muitos feridos do lado americano. O que se sabe até o momento é que nenhum helicóptero foi perdido. Olha aqui, essa aqui são fotos de Caracas, vista das colinas, olha, vista das colinas de Santa Mônica. Tinha uma galera acampando nas colinas. E aqui é uma imagem da capital da Venezuela no momento. Tá pesada a internet, hein? Olha lá. Bem parecido como aconteceu no bombardeio do Irã, devido à complexidade, à magnitude foram 300 aeronaves envolvidas. Não é pouca coisa para poder extrair o Maduro. Então foi uma obliteração muito rápida. O impacto de mortes civis foi mínimo. Então, foi uma operação militar ao que se destinava de sucesso. Isso é o que a maioria das pessoas estão achando. Então, fotos de Caracas vistas da colina de Santa Mônica, em direção ao Forte Tiuna, em 3 de janeiro, aproximadamente às 2 horas da manhã. Vamos continuar aqui. Mais fotos aqui, fotos da destruição ao Forte Tiuna. Então, esse lugar, o quartel-general que ele foi feito, era o que estava sendo preparado e tinha o dever de proteger o Maduro, não deu certo. Parece que... Galera, quem quiser algum link de alguma aba dessa, pode me pedir nos comentários que eu ponho para vocês. Tá legal? Eu estou de volta no canal agora. Eu estava me dedicando ao outro canal que eu faço somente sobre as obras, que tinha aqui eu gosto das obras de Belém, que foram feitas para preparar a cidade para a COP30, mas agora eu vou me dedicar mais a esse canal, vai ser um canal mais de conteúdo militar, geomilitar, nacional e internacional. Então, não vou falar só coisas sobre a minha cidade natal, mas eu já estou mostrando logo a cara, tem muita gente que achou melhor não fazer isso, eu não sei porquê, eu não tenho nada que esconder. Estou trazendo apenas aqui notícias que estão circulando. Eu vou evitar falar sobre política, mas é inevitável. Vou tentar falar o mínimo possível. Olha, aqui um civil dirigindo por Caracas enquanto ataques aéreos aconteciam. Deixa eu tirar aqui, sempre pode ter uma musiquinha, pode dar problema. Então aqui é um civil dirigindo pela cidade e filmou ali provavelmente o que é um posto militar, explosão secundária. Logo mais à frente eu vou mostrar para vocês como falhou de maneira miserável o sistema russo que a Venezuela usa, né? o sistema de antiaéreo S-300. E dá para a gente perceber, pessoal, que é muito gritante assim a diferença de qualidade do armamento da OTAN para o armamento russo. Depois da invasão da Ucrânia, eu quero começar a fazer alguns vídeos, eu acompanho todos esses desenrolares. Ficou bem provado que a Ucrânia é um país com um exército minúsculo, com uma gota de ajuda só internacional, está segurando o que seria o segundo maior exército do mundo, o segundo mais avançado, Oreshnik, o míssil balístico intercontinental e tudo mais. Então, assim, na minha opinião, parece que muitas coisas, muitos equipamentos da União Soviética, da Rússia hoje em dia, né, não eram o que a galera esperava. Eu acho que é esse aqui. Não, essa aqui é a destruição
do que parece ser uma pista de pouso. Também em Caracas. Relatórios preliminares indicam que ataque aéreo dos Estados Unidos ao porto de Caracas, é o porto. Até o momento não houve declaração oficial da Casa Branca. Agora já tem, né? Olha aqui. Aqui é a base. Essa parte mais escura foi a parte mais atacada. Foram helicópteros, mísseis, jatos. Primeiro foram os aviões. Foram 150 jatos. Essa é a colina em que estavam acampando. Que eu falei que tinha uma galera acampando, então eles conseguiram fazer imagens do forte. Bora ver aqui. É um grupo que acampava no Parque Nacional. O Aerepano conseguiu gravar as explosões em Caracas durante a madrugada. Esse local que eles estão gravando é a base militar. Ó, dá para ver que não tem luz, que até no Google que eu mostrei para vocês, fica uma coisa meio escondida. E tu, o que é que tu achaste? Eu vou deixar no primeiro link desse vídeo, no primeiro link na descrição, uma matéria da UOL. Se eu não me engano, foi de 2018, sobre a reação do Maduro durante um protesto. O que aconteceu? Eu não sou a favor do Maduro, eu não vou dizer que está certo ou está errado. Eu sei que, na minha opinião, tirando todo esse imbróglio, o povo venezuelano vai melhorar. Não tem como piorar. Pode discutir se podia, se é legítimo retirar o Maduro assim, eu não sei. O que eu sei é que eu gostei que o Maduro saísse. Ah, Rodrigo, mas foi dada uma segunda chance. Poderia ter tentado de outro. Nós tentamos. Vocês lembram que o nosso presidente fez um acordo com o antigo presidente americano para que fosse feitas eleições na Venezuela e que se ele perdesse, ele diz, não, se eu perder eu saio e tudo mais. O que aconteceu, ele perdeu e não saiu. Muita explosão secundária. Esse aqui, olha, esse aqui é o vídeo que eu queria mostrar para vocês. O sistema é S-300 russo, totalmente obliterado. Isso aqui é um S-300, uma bateria completa de S-300 que foi totalmente destruída facilmente. Então, artilharia antiaérea, uma das mais modernas. A mais mais moderna é o S-400. Né? Rússia, olha, defesa antiaérea russa, sistema em Caracas, totalmente obliterada. Parece que Forte Tiúna foi duramente atingido. Aqui a colina, provavelmente onde estavam filmando. Olha, aqui foi Forte Tiúna. Muitos pontos de destruição. Aqui, que é interessante isso aqui. Vídeo recebido de Misquentas. A pessoa se identifica como sargento-major da segunda. Sargento-major, as patentes são diferentes. E relatas. Bora traduzir aqui. Segundo o sargento das Forças Armadas Nacionais, relata supostos eventos em Forte Tiúna. Compartilhe isso como um depoimento. Em tese, vamos ver aqui rapidinho o que ele fala. Ele está dizendo que, enfim, foi uma destruição total, que foi muito rápido, que todo não tiveram reação, todo mundo fugiu. Forte Tiúna foi duramente atingido, que é a base militar deles. Esse é o. Lembrando, pessoal, quem quiser uma aba dessa, pode deixar, pede para mim que eu deixo nos comentários. Aqui, sabe o que é isso, galera?
Isso aqui são os militares indo embora de Forte Tiúna. Olha aqui é Forte Tiúna, pode ver que está escuro. E porque nós vamos salvar, vamos apoiar Maduro, vamos morrer pelo Maduro. Eu acho que não, ninguém. Que conforme aqui a gente está vendo, os militares estão pegando o beco. Antes que aqueles que iam salvar fogem do Forte Tiúna. Não tem como. Foi uma grande, realmente, operação. Bom, aqui tem um mapa de Nova York, mapa do New York Times, mostrando onde ocorreram os bombardeios. La Guaira, La Carlota, Forte Tiúna. Aqui. La Guaira é a porta de entrada. Caracas tem uma característica. Tem cadeia de montanha de um lado, cadeia de montanha de outro. Se fosse haver uma invasão por terra, teria que se seguir uma única estrada entre duas cadeias de montanha. Seria muito difícil. Então, olha, esse foi o aeroporto, La Carlota, aeroporto foi bombardeado, Forte Tiúna. A informação que eu tenho é que um dos aeroportos, que é o que fica mais distante, eu não sei se é esse aqui, ele não foi totalmente destruído, mas o que estava na cidade de Caracas foi, que é aquele que tinha os S-300. Agora aqui nós temos fontes no terreno. Venezuela relata que os Estados Unidos atacaram 20 alvos militares. Além disso, pelo menos 13 vítimas entre mortos e feridos foram relatados em Caracas. Então tem aqui Forte Tiúna, base aérea de Francisco Miranda, Puerto de la Guaira, Iguote, adjacência do Palácio de Miraflores, adjacência das instalações do Aeroporto Internacional, Batalhão João Pablo, tal, foram os alvos militares. Tem muita. É fantástica, galera, a internet por causa disso. Para cobrir conflitos, é melhor. Eu tinha essas informações no dia, na hora, mas eu decidi fazer esse vídeo agora, depois que surgiram coisas novas. Né? Tem aqui também, olha, última hora, dados de geolocalização de código aberto indicam que as forças americanas atacaram pelo menos 13 alvos em Caracas durante uma operação para capturar o líder da Venezuela, com helicópteros da Força Delta rastreados pousando perto do esconderijo de Maduro. Aqui, como eu falei para vocês, ó, aqui é o Forte Tiúna. Será que está gravando? Tá. Eu sempre tenho medo que isso aqui pare de gravar, que dá um trabalho. Então, bem aqui é o esconderijo do Maduro. Aqui nesse mapa é exatamente onde eu pensei. Muitas dessas abas eu fui abrindo, eu não cheguei a verificar todas. Dei uma lida em algumas. Olha, é aqui no mapa. Ó. Bem aqui em cima é Caracas. Em cima disso aqui. Desce aqui Forte Tiúna. Bem aqui, provavelmente é onde estava Maduro. E bem aqui o helicóptero pousou aqui, depois daquela fuga em massa dos militares, e extraíram da casa dele aqui. Exatamente, bem aqui tem uma foto da residência dele, logo depois desse U. Eu sou curioso com essa. Eu acho que é aqui mesmo, logo depois dessa curva. Aqui está como Parque de Armas das FAMB. Bora apertar para ver se tem foto? Não, não tem foto. Aqui, mais informação, pessoal. Novo, o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados no meio da noite enquanto dormiam e arrastados do seu quarto por forças. É isso aqui, fontes da CNN. Muitos estão dizendo, pessoal, que eles foram primeiro para Guantánamo, mas eu não tenho certeza. Tem uns vídeos engraçados aqui. Presidente Trump. A casa dele tinha portas de aço e uma área de segurança totalmente cercada por aço.
maciço. Ele tentou entrar, mas o agarraram tão rápido que ele nem conseguiu. Estávamos preparados com enormes maçaricos para cortar o aço, mas não precisamos usá-los. Então, 1 minuto eu acho que é exagero. Assim, eu acho que a ação demorou 1 minuto depois que entraram na casa, né? Porque tiveram que descer do helicóptero. Como estava um barulho ali total, provavelmente o que dá para entender dessa explicação é que o Maduro talvez tenha achado, bom, estão segurando lá a galera. Ele nunca esperou que tinha um helicóptero pousando ali a 100 metros da casa dele, muito barulho, não dá para ouvir. Provavelmente os sistemas de comunicação já estavam todos desligados nessa hora. Foi a primeira coisa que fazem. Fazem logo um bombardeio geral em todo o sistema de comunicação, internet e tudo mais. Por isso a internet foi criada, foi na Guerra Fria. Por isso a dificuldade de censurar a internet, para quem vai tentar censurar a internet, calar as pessoas, ela foi feita logo no início, a ARPANET, era a ARPANET. Para o medo dos Estados Unidos era que a Rússia jogasse uma bomba no centro de comunicação e tudo era centralizado. Então foi criada a internet para que, se um grande local, um grande data center fosse obliterado, ele teria outras ramificações e não pararia nunca. Ela foi feita para ser anti-desligamento. Então, assim, dá para fazer um firewall como o grande firewall chinês e tal. Até dá para tentar, mas é totalmente ineficaz, não tem como. Ela foi feita, mas enfim, a gente estava aqui falando sobre ele não ter acesso à informação. Talvez ele tivesse na casa dele ali uma tela com vídeos através de internet, um cabo direto, mas como o Fortitude foi destruído e provavelmente, com certeza, informações da CIA já davam informações sobre como era o sistema dele, ele estava no escuro, talvez a casa até sem luz. O presidente Trump disse que houve alguns feridos, mas nenhuma morte de americano durante a operação na Venezuela, até o momento. Nicolás Maduro a bordo do Iwo Jima. Aqui é uma foto, essa é uma foto original da Truth Social, do Maduro no Iwo Jima, com óculos aqui para ele não enxergar, já algemado. Olha, ainda está com uma garrafinha de água na mão. Agora, uma coisa bem interessante, uma entrevista aqui. Em entrevista que Maduro concedeu há 3 dias, em 31 de dezembro, ele falou sobre seu bunker. Ele dizia aqui, olha, Esta situación de que yo finanças... en 5 meses de prisión. Ele falou que ele tinha um bunker. Essa conta é interessante. O cara é lá da Venezuela, mas ele não é a favor do Maduro. Está aqui o Maduro, está aqui a esposa dele. Ele diz que o bunker é impossível. Seria impossível conseguir entrar no bunker dele e tudo mais. Eu acho muito interessante como esses ditadores eles têm uma vontade grande de aparecer, de se fazer. Aqui a Reuters a mesma coisa. Tem aqui um pronunciamento do Trump dizendo que foi um sucesso, captura, e que a ação militar não teve... É importante ressaltar é que, para efeito jurídico, a ação, pelo menos é o que está sendo dito que foi feito, não foi uma ação militar, mas uma ação policial. Por Nicolás Maduro ele não era, segundo as leis internacionais, ele não era mais o presidente da Venezuela, devido a ele ter fraudado as eleições. Além disso, tem todos aqueles casos de ele ser o comandante do cartel dos soles. Então, inclusive, todo o generalato dele, todos os generais do exército bolivariano, que é a guarda bolivariana. Por isso eu tenho muito medo, pessoal, de que o Estado ele crie um sistema centralizado de exército, de guarda nacional. Isso é muito negativo. Eu sou a favor do pacto federativo. Cada ente da federação, cada estado tem que ser
independente com a sua polícia militar. Nunca a gente deve dar na mão de uma pessoa, quer seja ela de qualquer lado, o controle total das polícias. Isso não pode acontecer. Isso só pode acontecer, até porque é menos eficiente. A gente sabe, fatos históricos, dados, trazem para a gente que você centralizar ações é muito mais ineficaz. Imagina como é a situação da polícia no Sul, como tem que ser ali o combate, e no Nordeste. É muito diferente, as ações são outras. Então, não pode centralizar. O único motivo para querer fazer isso é querer controlar a sociedade. Então, aqui ele diz que seria uma operação policial. Então, ele não precisaria de autorização do Congresso para isso. Mais uma vez aqui, os locais, olha, o Financial Times cita especialistas haviam alertado a completa rede de defesa aérea da Venezuela poderia complicar as operações aéreas dos Estados Unidos, mas aparentemente ela ofereceu pouca ou nenhuma resistência ao ataque americano que capturou o presidente Maduro. Quem poderia imaginar que os sistemas de defesa aérea fabricados na Rússia, que foram derrotados inúmeras vezes somente nos últimos anos pelas forças americanas e israelenses, seriam tão facilmente derrotados na Venezuela? Ou seja, era óbvio que esses sistemas russos, eles são uma pura propaganda russa. Eles já se formaram totalmente ineficazes perante o armamento da União Europeia e dos Estados Unidos. As novas imagens de satélite mostrando antes e depois revelam os danos a prédios e equipamentos militares em Caracas, Venezuela, após os ataques aéreos. Olha aqui, dá para ver. Isso aqui são hangares. Aqui deveria ser onde estava o centro de comunicação, que é o que eles visam. Aqui outra parte do Forte Tuna. Olha aqui. Aqui é um hangar, parece que já tinha alguma coisa que estava em construção aqui, né? E foi muito destruído aqui. Aqui tinha muita coisa. Ao que tudo indica, a suposta entrada da UGF na base militar de Fuerte Tiuna foi destruída pelas forças americanas. Não está claro se foi feito antes ou posteriormente à operação policial. Aqui é a base. Foi um grupamento para lá. Estão dizendo que eles foram destruídos antes de entrar. Geolocalização aqui que eu mostrei para vocês do local. Bem aqui. Reporte de hospitais na Venezuela, Universidade de Caracas. Domingo Luciane. Aqui são alguns hospitais que foram atingidos. São os hospitais que estão recebendo feridos. Aqui eu abri 2 vezes. O Ozint tem um mapa muito bacana. Eu vou deixar esse post aqui. Infelizmente aqui eu não consigo traduzir. Eu vou dar uma traduzida aqui. O Ozint ele faz a localização através de uma foto. Ele consegue verificar onde é o local. Ele traz aqui algumas fotos bem interessantes.
Olha só, olha os helicópteros. Pessoal, eu vou dar uma seguida, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui é a explosão dos S-300. Mas se vocês verem aqui, ele vai explicar exatamente. Eu até leio em inglês, pessoal. O espanhol é fácil. Mas o meu inglês é mais voltado à programação. Então, se eu for, eu vou poupar vocês dessa experiência atroz de eu ficar aqui tentando ler. E por isso, alguns eu coloquei até a tradução do lado. Mas o Ozint, essa conta é bem interessante. Ele faz através de uma foto, consegue saber onde é o local. Por isso, isso tem sido muito usado na guerra da Ucrânia. Olha, aqui, pessoal, é o Flight Radar que eu tinha falado para vocês. O voo mais monitorado no momento é um Boeing 757 do Departamento de Justiça, que partiu de Guantánamo em direção a Nova York. Então, estão dizendo, não é oficial, que o Maduro foi trazido para a prisão de Guantánamo, em Cuba, que é uma base americana, e de lá ele partiu para Nova York. Se foi isso, eu não sei. Não temos informações oficiais em relação a isso. O avião que transportava o ex-ditador pousou em Nova York. Maduro está em Nova York. Bora ver aqui. Ao vivo. Era ao vivo, né? Agora não é mais. Opa. Bora ver se a gente consegue ampliar aqui. Cadê o rapaz? FBI. Ele está aqui no meio desses. Ah, estão entrando para tirar ele do avião. Vocês acham que o Putin tem coragem de tentar extrair o Maduro dos Estados Unidos? Tem capacidade? Algemado, Maduro desembarca em Nova York. O que o Metrópole traz? Tá aqui, ó. Maduro é esse rapaz. Saindo aqui no. Aqui, me ajuda. Só querendo bater foto dele, mano. Bom, aqui, a primeira imagem mostra o presidente Nicolás Maduro em Nova York, cercado por agentes do DEA, FBI e HSI. Próxima fase prosseguirá com processos legais e judiciais formais. Ele provavelmente é esse que está de azul aqui. Imagem bem desfocada. O que é a Maria Corina Machado? Foi a presidenta que ganhou as eleições. Aliás, ela foi proibida de concorrer. Já era a segunda, depois foram 2 proibidos de concorrer e mesmo assim o González ganhou, o Urrutia, que foi apoiado por ela. Em cima da hora ganhou com ampla margem, mas o Maduro, mesmo assim, não deixou assumir. Aí ela traz aqui uma carta dizendo que Nicolás Maduro enfrenta a justiça internacional pelos crimes atrozes cometidos contra os venezuelanos e contra cidadãos tal. Eu não vou ler tudo isso aqui, mas é fácil encontrar aqui. É o X, o antigo Twitter oficial da Corina Machado. Aqui, mais uma vez, aqui o Trump falando aqui que o poderio militar de Magadano foi aéreo, terrestre, marítimo, foi utilizado para lançar um ataque espetacular e foi um ataque. Pessoal, é o seguinte, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que o capitalismo e tal, eles são ruins demais. Tá? O capitalismo, a democracia são totalmente perfeitos. Eu tenho uma outra ideia mas é o menos pior. Então é muito difícil nesse momento querer chegar fazer todo um contorcionismo porque os Estados Unidos, porque é negativo retirar o Maduro. É, tinha que tirar esse cara de lá.
Agora, o mais difícil, pode-se dizer que houveram ações que foram ruins, principalmente quando se muda o regime, pode haver uma guerra civil. Eu acho que não vai ser o caso da Venezuela, eu acho que a Venezuela vai ser mais fácil de lidar, mas estava na hora de tirar. Vai ter impacto no Brasil, com certeza, e foi feito legalmente, pelo menos à luz do direito americano. Pode ter países que se opunham, pode, mas assim, sempre vai ter. Sempre vai ter o lado do bem e o lado do mal. Mas uma coisa, o Macron aqui dizendo que a Venezuela e as pessoas do todo se livraram. Opa, querendo saber se eu sou humano. Rapaz. Enfim, ele está dizendo aqui que o povo se livrou do ditador Nicolás Maduro. Em resumo, o que a presidente da União Europeia e o Macron falaram são amplamente a favor da retirada do Maduro, porém que haja na Venezuela de maneira cautelosa daqui para frente, para que o povo não sofra tanto. Ou que o povo não sofra os impactos da intervenção. Aqui, galera, é a galera atrás para pegar água potável. Há muitas filas. O que aconteceu? Não é que esteja faltando abastecimento na Venezuela. A Venezuela, a questão de comida, de salário, já era complicada. Se agravou um pouco mais, porque como teve o ataque, todo mundo quis comprar muitas coisas, porque não sabem como vai ser amanhã, para guardar em casa. Isso é preocupante. Mas eu acredito que já esteja sendo encaminhada alguma coisa. No momento que esse vídeo subir, já devem ter notícias novas. Aqui foi sobre o ataque, né? Fotografia de captura recente de ataques militares lá da base militar na Venezuela. A gente pode ver aqui que tem um militar aqui, provavelmente é americano, né? Tem alguns carros que parecem ser civis, mas bem aqui tem um carro militar. Normalmente, e aqui um prédio militar com uma porta de aço, caminhão militar aqui atrás, tanque de guerra militar. Aqui mais uma instalação militar também atingida. Aqui talvez um daqueles galpões do lado que não foram totalmente atingidos naquelas fotos que a gente trouxe. E agora? A Delcy Rodrigues ainda tem isso, né? Porque o Trump, o que algumas pessoas estão dizendo? Que o Trump, ele disse que ele ia governar a Venezuela. Eu vou governar a Venezuela e tudo mais, porque a Maria Corina Machado ela não tem o respeito da Venezuela. E eu acho que as pessoas estão entendendo de forma errada. O que aconteceu na Venezuela? Para o Maduro chegar onde chegou, ele dissolveu o antigo STF, tirou os poderes do Senado e da Câmara e nomeou o dobro de juízes do STF, além de uma série de políticos e praticamente todos os generais, que eram todos os generais do Soles. Eles eram generais que faziam parte do regime, apoiavam diretamente o Maduro e o golpe. Então, o que acontece que se colocar a Maria Corina Machado lá? Vocês acham que a corte que está lá vai deixar ela presidir o país? O exército vai ter que ter um grande expurgo. Isso é inevitável. Senão vai virar guerra civil. Então, o que aconteceu? A Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente do Maduro, ela convocou os líderes da Venezuela, os generais, que é o Diosdado Cabello e o Valdemir Padrino e o Rodrigues Domingo, e dizendo que o Maduro ainda é o presidente da Venezuela e que ela está presidindo, que ela está invocando as Forças Armadas. Só que tem um problema nisso. A legislação da Venezuela
olha lá, olha aqui, Vladimir Padrinho Lopes sai de uma reunião com Delcy Rodrigues no gabinete de vice-presidente. Sabe como é? Os militares são leais até deixarem de ser. Maduro é coisa do passado e Padrinho está muito satisfeito. Então dá para a gente perceber que depois aqui dessa reunião com ela, a galera não está muito feliz, não. Depois dessa, eu não acho que ele está satisfeito, não. E será que eles vão deixar ela presidir o país? Porque, segundo a Constituição venezuelana, ela não podia fazer essa reunião. Talvez tenha sido um tiro no pé. Aqui uma cara meio de preocupado aqui, assim. Eu não sei qual vai ser o nível de apoio que a vice vai ter, né? Enfim, pode ser que ela tenha entregado Maduro. Tem uma post que o Trump diz que se ela fizer tudo certinho, foi aqui que olha, Jorge Rodrigues, acho que eu vou ter uma tradução aqui. A vice-presidente Delcy Rodrigues pede que as pessoas permaneçam calmas. Ela diz que Maduro ainda é o presidente e assina um decreto de comoção externa aos altos escalões do chavismo presente. É aquela postagem anterior. É essa aqui. Essa postagem aqui. Aí aqui tem isso que eu estava falando agora, que eu consegui traduzir aqui, né? O caos sobre o chavismo é monumental nesse momento. Presidente Delcy Rodrigues preside o Conselho de Defesa Nacional, que só pode ser convocado pelo presidente de acordo com o artigo 313 da Constituição venezuelana. Embora ilegítimo, era ele quem podia convocá-lo, o Nicolás Maduro. Então, apesar dele ser ilegítimo, só ele, segundo a Constituição que ele mesmo criou, podia convocar esse conselho. Então, Delcy age como se fosse presidente interina, mas não presta juramento de posse para evitar declarar a ausência temporária, o que lhe reduziria o tempo de manobra. Isso que parece irrelevante é importante, porque, nesse momento, quem é o comandante? Um chefe da FAN. A FAN, no momento, está sem líder, está sem cabeça. Então, qualquer general que quiser se opor, ele está legitimamente dentro não vai estar menos legítimo do que essa reunião que a vice, que a Delcy Rodrigues fez. Delcy é ilegítima. Tem aqui uma... Delcy caiu na armadilha. Tradução... Até aqui, olha, o New York Post está trazendo aqui uma série de... Venezuela foi atacada. As imagens impressionam, parecem ser as mesmas imagens do aeroporto. Pessoal, eu vou tentar dar uma acelerada aqui. Aqui é o Forte Tunes. Dá para a gente perceber porque ele não tem iluminação no entorno dele, por se tratar de uma base militar. Aí tem aqui a opinião do New York Post. Aqui é muito engraçado isso aqui. Está dizendo que o Jackson Rico é da CIA. Será que ele é um informante da CIA? Está aqui ele do lado do Maduro. O Maduro foi preso. Do lado aqui do cara lá também. Olha aqui, ele do lado do Ayatollah já foi. Então todo mundo aqui levou o destempero. Mas estão dizendo aqui mais que seria o Putin um agente da CIA. Olha, ele do lado do Gaddafi. Gaddafi, vocês sabem o que aconteceu, o Muammar Gaddafi. Esse aqui é o Ivanovich. Ivanovich? Também já era. Maduro já era. E aqui é o cara da Síria. Esqueci o nome dele.
Eu ainda agora Bashar al-Assad. Quem seria o informante da CIA? O Putin ou o Lincoln? Essa galera é ralada. A internet é para isso mesmo. Aí aqui tem olha, a melhor interpretação é uma carta que acharam lá segundo a Rússia, né, documentos ali, vazou, que o Putin fez um acordo com o Trump em 2019 para que o Putin daria a Venezuela e o Trump daria a Ucrânia, o que se torna agora mais inviável, né? Olha, a melhor interpretação do ataque hoje à Venezuela provavelmente é a mais cínica, que se trata de uma farsa e de uma transação. Trump não atacaria um aliado da Rússia sem permissão, mas em 2029 Putin ofereceu a Trump uma troca. A Rússia cederia a Venezuela em troca da Ucrânia. Será? Teoria da conspiração, eu acho que isso não faz muito sentido. O que Lula não captou sobre a captura de Maduro? Aqui tem o petista pediu. O Lula está meio preocupado, tá? O nosso presidente está meio preocupado porque ele não esperava que isso fosse acontecer. Eu vou ler aqui que o petista pediu respeito ao direito internacional que foi infringido pelos Estados Unidos ao atacar a Venezuela e assumir o governo do país por meio da força bélica. Os bombardeios em território venezuelano e a captura de seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional, escreveu Lula nas redes sociais. Atacar países em flagrante violação do direito internacional é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo. A condenação ao uso da força é consistente com a oposição do Brasil, que sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. Isso é mentira. Eu nunca vi o Brasil se opor ao ataque da Rússia contra a Ucrânia. Então, isso aqui é uma mentira. Basta tu não ser ditador e tu não fazer o que eu vou deixar no primeiro link na descrição com o povo, que tu não vai ter problema nenhum. A democracia não é perfeita, mas as leis precisam ser atendidas. Então, eu acho que o presidente não tem moral para falar sobre isso, nem muito menos opinar. Eu acho que isso aqui é mais uma questão de desespero, porque ele contava com a Venezuela. Ainda tem outra coisa. Vocês acham que o Maduro preso lá, ele não vai falar? O pessoal deve estar desesperado dos conluios que haviam entre os países, eu não sei. Mas eu acho que ele vai cantar igual um passarinho lá no interrogatório da CIA. Isso vai ser bom. Bom para quem está do lado do bem, né? Eu acho. As coisas têm que ser esclarecidas. Nós queremos saber a verdade. Aqui, bem interessante, posição de cada país sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Que está celebra o arresto de Maduro, que está celebrando. Argentina, Chile, Equador, El Salvador, Paraguai, Peru, Albânia, Israel, Kosovo, Costa Rica, Macedônia. Celebra, mas quer uma transição democrática. Bolívia, Panamá, Indonésia, Tchequia, Dinamarca, Alemanha, Áustria e Ucrânia. Exige o cumprimento de lei internacional, mas repudia Maduro, ou seja, exige que as coisas sejam feitas com menos violência, né? Mas repudia o Maduro, não quer saber do Maduro. Canadá, França, Lituânia, Letônia, Irlanda, Itália e União Europeia não são contra a invasão, são a favor do que aconteceu, mas tem uma posição mais firme para o cumprimento de leis internacionais, ou seja,
que a presidenta seja colocada o mais rápido possível no cargo, que foi ou o Cabelo, que foi que participou da reunião, que foi apontado por ela. Os que condenam, olha lá o naipe dos países que condenam. Brasil, Bielorrússia, que é a Rússia, a mesma coisa, Colômbia, Cuba, Chile, Uruguai, Irã, China, Guatemala, Malásia, Rússia, Eslováquia, Espanha. Pessoal, eu peguei isso aqui como um resumo de uma conta. A gente tem que ver depois de maneira mais firme como cada país está se comportando. Eu vou fazer um vídeo depois com a... Agora que o choro do cara aqui. Só vamos ver só um pouquinho. Militares de primeira linha, tão bonzinhos, pegaram o Maduro. Coitado, não faz isso com o Maduro. O Maduro estava... Olha, ai meu Deus do céu. Sim. Os militares, meu Deus do céu. Tá bom, para. Aqui é muito engraçado, galera. Aqui o Maduro dizendo: quero ver me pegar, venham me pegar. Vem. Covarde. Vocês podem não gostar do Trump, eu também tenho as minhas... Eu acho que ele apoia demais a Rússia, não gosto, acho que ele fez lambança. Sou totalmente contra, eu acho que ele foi um taco realmente em relação à invasão da Ucrânia. Fez um monte de lambança, mas do ponto de vista militar não tenho o que falar. Foi um feito fantástico. Vou tentar reativar esse canal e fazer pelo menos um vídeo a cada semana. Não te esquece de te inscrever no Geomilitar Mundo.